seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela fidelidade do nosso Pai. Desde que começou o culto, desde que se iniciou o culto, Deus está me tocando. Me tocando. E me tocando. E eu não consegui parar de chorar desde que começou até agora. Algo que eu não conseguia mais chorar na presença do Senhor. E Deus está aqui nessa noite nos tocando. Glória a Deus. Nos chamando para perto. Nos lembrando da aliança dele conosco. E da nossa aliança com ele. E quando Deus nessa tarde me deu esta palavra do apóstolo Paulo, eu gosto de falar sobre o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, assim como nós, foi um ser humano, foi um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de erros, que assim como eu e você não merecia a graça de Deus, mas Deus olhou para ele assim como ele olhou para nós e nos amou, nos cercou com laços de amor eterno, nos atraiu, e assim como ele, nós não resistimos a esse chamado, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Como já foi citado nessa noite, hoje o mundo comemora o Dia dos Pais, e hoje Deus, ele nos chama para perto dele, para nos mostrar o que é paternidade, para nos dizer que muito mais do que um pai terreno, do que um pai biológico, nós temos um pai celestial. Glória a Deus. Um pai com um amor incomparável. O amor que laçou o apóstolo Paulo, assim como me laçou, assim como laçou a cada um de vocês, e nos puxou para a sua presença, nos atraiu. E para quem conhece a história do apóstolo Paulo, ele era perseguidor do evangelho. Ele perseguia a igreja de Cristo por amor a Deus, por zelo pela lei de Deus, em defesa do que ele cria, do que ele foi ensinado, do que ele acreditava. Ele perseguia os cristãos. Ele prendia, ele maltratava, ele forçava a negar a fé, e ele votava a favor da morte daqueles crentes que não negassem a Jesus. Mas Jesus, ele marcou o encontro com Paulo. Jesus marcou o encontro com Saulo no meio do caminho. E eu não sei aonde Jesus, ele marcou o encontro com você. Eu não sei qual foi o momento da sua vida, eu não sei qual foi a fase, o que você estava passando, o que você cria, o que você buscava, mas o Senhor, ele já te procurava e ele te achou. E ele te tocou. Nós sabemos que o encontro do apóstolo Paulo com Jesus foi um encontro chocante. Ele teve uma visão de Jesus. Ele ficou cego por 3 dias. E ali ele teve experiências com o Senhor.
eles estavam pescando, Jesus aparece, dá ordem para que eles lancem a rede. E no retorno, eles ainda não haviam reconhecido o Senhor, mas João reconheceu e disse para Pedro: é o mestre. Pedro se veste, se lança na água e vai ao encontro de Jesus. Mas quando ele chega perto, ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós temos consciência de pecado. Quanto mais perto nós chegamos da glória de Deus, nós entendemos o quão pecadores nós somos e quando nós precisamos desse Pai. E nós sabemos que naquele encontro ali com Pedro, ele foi restaurado. Mas o encontro que Jesus marcou ali com o servo dele, com o filho, e mais um encontro que o Senhor marca conosco hoje. Quem sabe você também precisa ser restaurado na presença do Senhor. E Deus está aqui com essa presença linda para te restaurar. Mas Paulo, ele recebeu um chamado do Senhor. De perseguidor do Evangelho, agora ele passa a ser pregador desse Evangelho que ele perseguia. É claro que ele foi preparado. O próprio Deus o preparou. Como o nosso Senhor, ele tem nos preparado para o chamado que ele tem para cada um de nós. Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós somos discípulos de Jesus. E ele nos deu uma ordem para todos os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Então eu sempre digo que se há um chamado que Deus deu a todos os seus filhos, é o chamado para pregar, é o chamado para testemunhar Jesus Cristo. E esse mesmo chamado Jesus ele deu para Paulo. E nós sabemos como foi o chamado de Paulo. Eu não vou relatar os detalhes por causa do horário, nós ainda vamos cear com o Senhor. Mas nós sabemos que Paulo ele passou por muitas tribulações. Paulo ele passou por muitas perseguições. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi chicoteado. Paulo foi apedrejado. Paulo foi preso para Roma, sofreu naufrágio. Foi parar numa ilha, foi picado por uma serpente venenosa. Chegou a Roma, ficou ali preso por 2 anos. Saiu. E pouco tempo depois foi preso novamente. Agora dessa vez acusado de ser malfeitor. A primeira vez foi preso por inveja, por ciúmes dos seus próprios irmãos judeus, que não puderam provar as acusações. Mas agora essa segunda vez Paulo é preso, acusado por um crime que foi atribuído aos cristãos, e ele, por ser um dos líderes dos cristãos, foi preso, ser acusado de ter tocado fogo em Roma. E Paulo escreve essa carta a Timóteo no corredor da morte, quando já havia saído a sentença, a condenação. Paulo ele tinha certeza que ele não sairia mais daquela prisão vivo, fisicamente. Mas a preocupação de Paulo não era com a sua própria vida, era com a igreja que permanecia, a igreja que precisava continuar, a igreja que precisava testemunhar, a igreja que precisava continuar pregando esta fé que nem a morte física poderia deter.
Paulo orientando a Timóteo, alertando dos falsos profetas que viriam, que entrariam na igreja, dos falsos crentes que dariam ouvidos a falatórios, a doutrinas de demônios, que se recusariam a dar ouvido à verdade. Paulo, preocupado com a estrutura da igreja, ele escreve essa carta a Timóteo, se despedindo e lembrando a Timóteo da responsabilidade dele, não só como pastor, como líder, mas como crente. E o nosso Deus, ele nos lembra hoje da nossa responsabilidade como cristãos. E ali Paulo dá algumas instruções para Timóteo, mas aqui onde nós lemos, Paulo, ele se despede praticamente de Timóteo. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo entendia que a morte dele fazia parte do sacrifício, que foi a vida dele pelo Evangelho. A libação aqui era o final da oferta sacrificial. Eles derramavam uma oferta de bebida, vinho, eles derramavam sobre o sacrifício, como o final do sacrifício. E aqui Paulo, ele compara o final da carreira dele como libação a Deus. A vida de Paulo foi um sacrifício, e agora a morte seria a libação, seria o final da oferta. Nós, como cristãos, muitas vezes nós temos medo da morte, mas Paulo estava aqui oferecendo a morte física dele como oferta ao Senhor. Até a morte de Paulo foi uma oferta para Deus. E ele diz: a minha partida é chegada. Porque os romanos achavam que estavam matando Paulo, mas Paulo estava se entregando para Cristo. Paulo estava encerrando a carreira. E é o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati um bom combate. Porque a vida do crente não é mais de rosas. A vida do crente não é facilidades. A vida do crente não é conforto. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo. O próprio Jesus, ele sofreu no seu ministério, e ele é o nosso maior e melhor exemplo. Mas a gente pode dizer: mas Jesus é o próprio Deus. Mas e Paulo? E outros irmãos? E os outros apóstolos? E tantos outros discípulos? E os pais da igreja? Que sofreram muito mais do que o que nós sofremos hoje. Que morreram por amor a esse Evangelho. Eles também são exemplos para nós. E Paulo diz: eu combati o bom combate. Eu suportei as guerras. Eu suportei as aflições. Eu suportei as enfermidades. Eu suportei as decepções. Eu suportei as calúnias. Eu suportei as afrontas. Eu combati o bom combate. Mas ele diz também: eu completei a carreira. Quem aqui já pode dizer que completou a carreira?
Vó, seu João, seu Edmilson. Estou citando eles porque são os mais idosos. Já tem uma longa caminhada com o Senhor, já serviu a Deus. Mas será que já completaram a carreira? Porque a carreira de Jesus foi até a cruz. A carreira do apóstolo Paulo foi até a morte. A carreira de todos os outros apóstolos foi até a morte. E a morte não foi vão, a morte foi uma oferta para Deus. Eles morreram fazendo a obra. Completei a carreira. Aquilo que foi me dado, eu fiz. Aquilo que o Senhor Jesus completou, aquilo que o Senhor Jesus confiou a mim, eu terminei. Será que nós podemos fazer essa afirmação? Será que se hoje o Senhor nos chamar, a gente vai poder dizer, pode me levar, Senhor, porque eu já completei a carreira? Eu creio que o Senhor ainda está nos dando tempo. Se até hoje não chegou o meu dia, nem o seu dia no Senhor, é porque ainda estamos precisando completar a carreira. Mas Paulo também diz, guardei a fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Hoje, alguns hinos foram entoados aqui nessa noite falando de fé. E Deus estava ali reavivando a minha fé, renovando a minha fé, e me dizendo, não olha para as circunstâncias. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós perdemos a fé. E Jesus está me dizendo, olha para mim. Não tira os seus olhos de mim. Como Pedro ali quando caminhou pelas águas. O Senhor estava nos chamando para caminhar pelas águas. Mas dizendo, olha para mim, não tira os olhos de mim. Não olha para os lados. Porque olhando para os lados nós vamos ver ventos fortes. E alguns de nós aqui estamos vivendo esses ventos fortes, mais do que outros. O nosso Deus nos alertou que nós passaríamos por isso. Mas Ele está dizendo, olha para mim. Porque enquanto os teus olhos estiverem em mim, você vai ter fé o suficiente para continuar andando sobre as águas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Guardei a fé. E ele completa no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça. Aqui nós entendemos a recompensa, o galardão. Jesus disse para uma das 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Paulo foi fiel até a morte. E ele disse: tem uma coroa me esperando. Tem uma coroa me aguardando. Aleluia. Tem uma coroa nos aguardando, irmãos. Tem uma coroa aguardando você. Aleluia. E ele falou: a coroa que está me aguardando, a qual o Senhor, reto juiz, me dará
os seus anjos que vão dar a coroa para Paulo. Não vão ser os querubins, não vão ser os serafins, aleluia, não vão ser os 24 anciãos, não, o próprio Cristo vai dar a coroa, o próprio Cristo vai nos dar a coroa, aleluia, Jesus. E ele disse: não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Quantos aqui amam a vida do Senhor? Você ama a vida do Senhor? Você apressa a vida do Senhor, como declarou o apóstolo Pedro? Você espera, você aguarda a vida do Senhor? O seu coração anseia pela vida do Senhor? Ele tem uma coroa para nós, mas muito mais do que essa coroa é a presença do nosso Deus. Hoje eu ouvi um louvor, um pedacinho do louvor que dizia que o céu, que diz o céu só é céu porque Deus está lá. O céu só é céu porque tem a presença de Deus. Aleluia. E é lá que nós estaremos, é para lá que nós iremos, é lá que a nossa casa está preparada, foi lá que Jesus foi preparar a nossa casa. A nossa casa é lá, é aqui, e já está preparada a igreja. Já está pronta. A coroa já está nas mãos do nosso Senhor, esperando e te esperando. Combate o bom combate, completa a carreira, mas principalmente guarda a tua fé. Guarda a tua fé, porque a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós estamos aqui nessa noite, é pela fé que nós ceamos, é pela fé que nós aguardamos o Senhor, e é pela fé que nós caminhamos com o nosso Pai dia após dia, até que Ele nos tire dessa terra, ou através da morte física, quando nós completarmos a nossa carreira, ou através do arrebatamento da igreja, porque Ele virá. Ele fez essa promessa, e a palavra do Senhor nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu da sua promessa de vir nos buscar. E Ele está nos dizendo: espera só mais um pouquinho, porque estou a caminho. Jesus está às portas, e a qualquer instante nós sumiremos deste mundo. A qualquer momento o mundo vai procurar a igreja, e não vão mais nos encontrar aqui. Glória a Deus. Que nós estaremos com Ele. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus renove essa esperança no seu coração. E que se a tua espera ao Senhor estava fria, estava morna, ou se você já não esperava mais, que a partir de agora volte a esperar. Volte a confiar nesse Deus. Volte a esperar na promessa dEle. Porque assim como chegou para o apóstolo Paulo, vai chegar para nós. Amém, Deus. Ele disse: não somente para mim, mas para você.
alimente o nosso coração dessa esperança. E que quando nós estivermos aqui, nós possamos compartilhar dessa esperança. Para que outros também esperem e saibam que a salvação só há em Cristo Jesus. Amém, Deus. Que não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Disse o apóstolo Pedro. Glória a E o apóstolo João declarou que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Não há outro meio de chegarmos ao nosso Pai Celestial se não for através de Jesus. Amém, irmãos? Deus. Amém. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Em nome de Jesus.